Bem-vindos e bem-vindas ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Sou Carol Coelho, volto hoje aos estúdios. Já estou recuperada do Covid-19. Muito obrigada, agradeço a todos por todo o apoio, todas as energias que a gente recebeu. Muito obrigada. E me solidarizo às famílias que estão passando por isso e que perderam também algum ente querido. Muito obrigada. Seguem agora os nossos destaques. A Organização Mundial da Saúde, o Banco Mundial e o FMI apresentaram um plano de vacinação mundial contra o Covid-19. Segundo a OIT, o desemprego na América Latina será de 11,1% em 2021. E a ONU alerta que os próximos 10 anos serão cruciais para salvar o planeta. E a Unicef revela que a desnutrição infantil grave atingirá o dobro de crianças no Haiti em 2021. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se reuniu com representantes sindicais e vítimas da repressão na Colômbia. Representantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se reuniram com representantes de organizações da sociedade civil, sindicatos e setores afetados pela repressão às manifestações que tiveram início no dia 28 de abril na Colômbia. Os integrantes da missão da Comissão Interamericana informaram que realizaram um esforço especial para ouvir as vítimas de violações de direitos humanos e suas famílias, para colher depoimentos, denúncias e informações sobre os eventos ocorridos no país. A comissão também realizou encontros com entidades estaduais, com a Procuradoria-Geral da República, assim como com a Defensoria do Povo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é formada por 7 membros independentes e realizam missões aos países da região, apresentam relatórios e apuram denúncias de violações aos direitos humanos. A missão da comissão na Colômbia ocorreu entre os dias 8 e 10 de junho. E o FMI, o Banco Mundial e a OMS propõem um plano de vacinação mundial contra o coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio apresentaram um plano de vacinação global para acelerar o fim da pandemia de Covid-19. Para atingir esse objetivo, seria necessária uma ação envolvendo instituições públicas e privadas. De forma conjunta, as organizações reconheceram em seu comunicado o papel dos cientistas no desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. Ao mesmo tempo, alertaram que a desigualdade no acesso às vacinas é cada vez maior entre os países ricos e os países mais pobres. Segundo as instituições, o plano pode ser implementado com um custo viável e de forma complementar a outras iniciativas da OMS, como o mecanismo COVAX. Com um orçamento estimado de 50 bilhões de dólares, a pandemia nos países em desenvolvimento terminaria rapidamente. Além disso, as infecções e as mortes seriam reduzidas, a recuperação econômica se aceleraria e cerca de 9 trilhões de dólares na produção global seriam gerados até 2025. Além disso, cerca de 60% dos benefícios iriam para mercados emergentes e economias em desenvolvimento, e os 40% restantes beneficiariam o mundo desenvolvido, disseram os representantes das organizações. Segundo a OIT, o desemprego na América Latina será de 11,1% em 2021. A OIT divulgou em relatório que 28 milhões de latino-americanos se encontram em situação de pobreza devido à pandemia, para uma taxa de desemprego de 11,1% na região até 2021. Em 2020, 5 milhões de pessoas passaram para a linha de pobreza, como resultado da pandemia de Covid-19. Assim, quase 30 milhões de latino-americanos, dos quais 9 milhões vivem em extrema pobreza, têm emprego, mas não ganham o suficiente para ficar com suas famílias acima da linha da pobreza. A América Latina e o Caribe experimentaram a queda mais acentuada no número de horas de trabalho durante 2020, quando o equivalente a mais de 30 milhões de empregos teria sido perdido devido às saídas da força de trabalho e uma redução nas horas trabalhadas. O relatório também observou que, embora no primeiro semestre de 2021 a região tenha apresentado sinais de recuperação, em que o percentual de horas de trabalho perdidas caiu de 30% para 11%, a América Latina segue como a região mais afetada no mundo pela pandemia.
E nos Estados Unidos, a taxa de desemprego ficou abaixo dos 6% pela primeira vez desde o início da pandemia. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu em maio para 5,8%. É a primeira vez que o índice ficou abaixo de 6% desde o início da pandemia, de acordo com dados divulgados pelo Departamento Nacional de Estatísticas do Trabalho. O presidente Joe Biden declarou que os dados representam um progresso histórico para os Estados Unidos. A taxa de desemprego, que no ano passado passou de 3,5% para 14,7%, vem diminuindo a cada mês até atingir o percentual de 5,8%, o que aponta para o fortalecimento do mercado de trabalho. Além disso, a economia dos Estados Unidos gerou 559 mil empregos no mês de maio, mais do que o dobro do mês anterior e um dos maiores dados de criação de empregos desde agosto do ano passado nos Estados Unidos. Nenhuma outra grande economia do mundo está crescendo tão rápido quanto a nossa, disse Joe Biden, se referindo aos dados alentadores do mês de maio. E a CSA participou do Congresso Internacional de Educação Ambiental, organizado pela Confederação de Trabalhadores de Educação da Argentina. Para o secretário da CSA, Rafael Freire, o Congresso Internacional de Educação Ambiental é um reflexo claro do sindicalismo sociopolítico que estamos construindo na Confederação Sindical. Segundo ele, os sindicatos da educação têm muito a dizer sobre a questão ambiental para seus trabalhadores e para a sociedade. Rafael Freire destacou que a educação é um direito humano fundamental e a CSA propôs a educação e a formação sindical como prioridades transversais deste período. A formação política sindical deve responder às necessidades de toda a classe trabalhadora, avançar na construção dos sujeitos políticos e, ao incorporar a dimensão ambiental, constituirá uma educação ambiental popular, pela e para a classe trabalhadora, construída em conjunto com as organizações aliadas e os movimentos sociais. E a ONU alerta que os próximos 10 anos serão cruciais para salvar o planeta. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que os próximos 10 anos serão cruciais para salvar o planeta da catástrofe climática, da poluição e da extinção de centenas de espécies. Segundo ele, o planeta está atingindo rapidamente extremos irreversíveis. Estamos enfrentando uma tripla emergência ambiental, ou seja, a perda de biodiversidade, as mudanças climáticas e o aumento da poluição. A ciência aponta que os próximos 10 anos são a nossa última oportunidade para evitar uma catástrofe climática, inverter a tendência de aumento da poluição e acabar com a perda de espécies, destacou Guterres em mensagem para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Segundo o secretário das Nações Unidas, a humanidade vem derrubando as florestas do planeta há muito tempo, poluindo seus rios e oceanos e desertificando suas pastagens até serem esquecidas. Em segundo turno disputado voto a voto, Pedro Castillo foi eleito para a presidência do Peru. Pedro Castillo, de Perú Libre, resultó el ganador de la segunda vuelta electoral en Perú sobre la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular, al superar el 50% de los votos en una reñida elección que tuvo denuncias de fraude por parte de Fujimori. Desde la noche de la elección, poco después de la votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales fue actualizando el avance del conteo casi cada media hora. Vem atualizando o avanço da contagem dos votos. Llamo a las autoridades electorales. Convoco as autoridades eleitorais que, por favor, pelo Peru e pela democracia, que respeitem e que aceitem a vontade do povo peruano. Formalmente, a apuração pode se estender e há possibilidade de pedido de recontagem dos votos. E a Argentina anunciou que vai iniciar a produção da vacina Sputnik. Em meio a um evento virtual com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou o início da produção da vacina Sputnik V no seu país. Desta forma, a Argentina será o primeiro país da América Latina a fabricar essa vacina, e a estimativa é de que o país possa produzir 100 milhões de doses ao ano. Alberto Fernandes agradeceu o apoio da Rússia. Segundo ele, o Fundo Soberano Russo e o Instituto Gamaleya estiveram do lado dos argentinos,
ajudando para conseguir as vacinas que o mundo não estava dando. Desde esse lugar de gratidão, quero lhe enviar um abraço sincero e também estou muito feliz porque hoje iniciamos o trabalho concreto para começar a produzir na Argentina a vacina Sputnik V. O laboratório privado Richmond será responsável por produzir a vacina na Argentina. Marcelo Figueira, presidente da empresa, agradeceu ao governo russo pela possibilidade de produzir a vacina em território argentino. Segundo ele, passou menos de um ano desde que foi apresentada essa vacina na Argentina e agora será o primeiro país no mundo fora da Rússia que lançará a produção dessa vacina e por isso estamos muito agradecidos. Por sua vez, Putin destacou que o Fundo Russo de Inversão Direta já concluiu acordos para a produção da vacina em mais de uma dúzia de países, o que se fará possível em que, neste momento, o volume de vacina seja suficiente para levar a cabo a imunização de milhões de pessoas. E um relatório da Unicef diz que a desnutrição infantil no Haiti deve atingir o dobro de crianças neste ano. Essa e outras notícias no próximo bloco. Relatório da Unicef diz que a desnutrição infantil no Haiti deve atingir o dobro de crianças durante este ano. O principal motivo é a crise econômica e social do país, agravada pela pandemia de Covid-19. No Uruguai, o Tribunal de Apelações confirmou a sentença que indeferiu o processo contra a Central de Trabalhadores do Uruguai, o PIT-CNT, pela gestão de um plano de moradia sindical. E a secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, alerta que os países da região devem tomar medidas urgentes para reduzir o aquecimento global, como a descarbonização das economias e a restauração dos ecossistemas e o reconhecimento do seu valor para a economia e para a sociedade. E no Panamá, artistas prestam homenagens às crianças vítimas de abuso em frente ao parlamento. Uma manifestação artística aconteceu na sede do Parlamento do Panamá e homenageou as vítimas de abusos sexuais contra crianças e adolescentes em abrigos. O ato está ligado a revelações ocorridas em fevereiro, após a divulgação de um informe parlamentar sobre o tema. A ativista Jordana Fazano participou na manifestação. Por todos os casos de abusos e violência, estamos aqui para acompanhar a dor e sofrimento e para ser uma luz de esperança para as vítimas. 2 estátuas foram colocadas diante de uma das principais avenidas da cidade do Panamá, até chegar à sede da Assembleia Nacional, onde permanecerão por tempo indeterminado. O coletivo tem muitos artistas que criaram essa ideia de gerar consciência através da arte. Por isso, temos aqui a representação de uma menina e de um menino sobre os casos de abusos que temos no país. O escândalo dos abrigos veio à tona quando uma subcomissão do Parlamento apresentou que desde 2015 dezenas de crianças e adolescentes foram abusadas sexualmente e sofreram violência física e psicológica em pelo menos 14 casas de acolhimento que estão sob a supervisão do Estado. E na Europa, a Romênia busca medidas para deixar de receber resíduos dos países vizinhos. Na última semana, as autoridades da Romênia revelaram que diversas localidades do país estão recebendo milhares de toneladas de peças de carros, televisões e outros resíduos tóxicos de outros países da região. Desde que a China deixou de importar resíduos gerados em países estrangeiros em 2018, a Romênia, a Bulgária e a Turquia têm se tornado o destino do lixo gerado nos países ricos da União Europeia. Traficantes de lixo atuam para destinar os resíduos fora dos países ricos, para reduzir os custos das empresas desses países, e o negócio rende milhões de euros e atua na margem da legislação que não proíbe a transferência de resíduos entre países desde que o receptor tenha a infraestrutura necessária para reciclar de forma integral a carga nas condições estipuladas pela União Europeia. Assim, as cargas são transportadas por meio de documentos falsificados, nos quais a empresa receptora aparece como um reciclador legítimo. O ministro romeno de Meio Ambiente denunciou que as empresas de resíduos se aproveitam das condições de pobreza da população e prometeu enfrentar energicamente as máfias que levam o lixo de forma ilegal ao país.
Nos Estados Unidos, pessoas construíram suas casas e criaram uma comunidade debaixo de uma estrada da Califórnia. Debaixo desta estrada na Califórnia, um grupo de pessoas construiu a sua comunidade. Hoje, os moradores do local vivem com a ameaça constante de despejo, já que o mesmo foi construído sem autorização, em terrenos do Departamento de Transporte do Estado norte-americano. Na comunidade, vivem pessoas como Kate, vítima de violência de gênero, que relata que ali se sente em segurança. Dados recentes apontam que nos Estados Unidos, mais de 500 mil de pessoas não têm moradia. Um problema nacional que se manifesta de forma especialmente grave em regiões como a Baía de São Francisco, com uma das maiores rendas per capita do país. E uma pesquisadora cubana revolucionou os estudos sobre os primatas no mundo. Cuba era o país com a maior reserva de macacos em cativeiro do mundo durante a primeira metade do século XX. O fato se deve à colecionadora Rosália Abreu. Seu acervo de primatas acabou se transformando num estudo antropológico. Abreu chegou a ter sob seus cuidados mais de 200 primatas de 40 espécies, assim como outros animais trazidos de diferentes locais, como papagaios, pavões, um tigre e um urso pardo. Nós nos encontramos no Sítio dos Macacos, um palácio tecnológico. A benfeitora foi Rosália Abreu, que foi dona deste lugar, considerado como o primeiro zoológico de Cuba. Especialistas cubanos de outras partes do mundo visitam o local para realizar as suas pesquisas. Entre elas, Robert Rages, pesquisador dos Estados Unidos pioneiro no estudo do comportamento social dos primatas. Foi ele, na Universidade de Yale, quem em 1924 afirmou que Rosália Abreu tinha concretizado o maior experimento antropológico jamais realizado. Aqui nasceu o primeiro orangotango em cativeiro, e foi uma realização dela. Em 1925, o professor Yarkes publicou o livro Almost Humans, dedicado a Rosália Abreu, e criou o Laboratório de Biologia dos Primatas na Universidade de Yale e o Centro de Criação de Experimentos da Flórida. Apesar do Palácio Tecnológico estar fechado ao público pela pandemia de Covid-19, os seus 101 trabalhadores realizam tarefas de manutenção no lugar que inclui jardins, restaurantes e outras instalações. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.